ele veio normalmente de quinta-feira, o nosso homem que manja tudo de política sul-americana. Vocês já sabem que é ele, Gustavito Segré. Tem vinheta pra ele? Chama a vinheta. Muito obrigado, Olá, Sussu. papito. Como tá, querido? Estamos bem. Posso fazer uma consulta? Uma observação. Uma observação. Eu não estou tomando ainda o Max Viri. Mas a gente vai te dar. Tá, mas tem um monte de gente. Peraí, você está tomando... Não, eu estou usando o Arvic. Ah, tá. Boa. É uma coisa de cada vez. É, devagar. E é bom, viu? Você tá bom. Cabeludão mesmo, cara. Não, mas esse que passa uma vez à noite e outra de manhã na pele, melhora muito. Legal. Não, o cabelo tá indo, mas já pedi para Andrade também aí para dar uma reforçada. Legal. Ó, é o seguinte, você sabe que nosso artista, além de comentarista, ele é artista, ele canta pra cacete, ele tem apresentações aqui em São Paulo, que é no nosso querido restaurante muito famoso, que é o Urus. Sexta-feira com tango e o quadrinho nos sábados. Estamos, graças a Deus, lotando sempre muito bem. Só estamos esperando você. Exatamente. Eu vou levar minha mãe, primeiramente. Deixa ela lá. Deixa ela lá e pego ela só ano que vem. Só no outro sábado ele pega. Ele fez isso com a sogra. É que minha mãe gosta muito do Segré. Não, será? E vai com meu pai também. Já tem uma mesa em frente de mim. Exatamente. A gente pode fazer um break, então? Podemos, claro. Então vamos fazer um break aqui para nossa rede de rádios da Rádio Jovem Pan. E daqui a pouco a gente vai estar de volta com o nosso querido Segré. Uou! Daqui a pouco não. A gente continua com você já está acostumado, mas a gente faz esse break carinhoso para a rádio. Claro. O Segré, seguinte. Primeiro é @segré.gustavo, esse é o Insta, que ele lá se perfaz de uma forma agradável, coreografias. Essa parte de tudo. Ele tem uma família muito talentosa de artistas, né? Que o teu querido filho Gonçalo, que faz dublagem. Sim. A Sandra, que ajuda a produção. E a Sabrina faz a edição dos vídeos. E o mais legal dele é que ele é um cara que se prepara. Ele faz uma pré-produção de assuntos factuais para você ficar informado. Sim. Por exemplo, ele já veio com uma pauta aqui. Já. Vamos falar de Cuba? Que eu vi que tem Cuba. Cara, aqui. Cuba... Acontece uma coisa muito interessante, Zuzu, que é... Você viu como está? Zuzu, né? Zuzu. Eu gosto. Outro dia te conto alguns problemas que eu teve com essa questão idiomática. Tá. Mas, enfim. A questão do Brasil é que quando você olha para frente, você vê muitas realidades da América Latina que podem vir a refletir o que hoje estamos vivendo com o Brasil. Naquela questão de que vai devagar, ninguém vai sentindo nada. E o que aconteceu em Cuba, depois de 64 anos de revolução foi ainda cubana, aos poucos, né? Que agora a Assembleia de Cuba colocou pena de morte como defesa da revolução. Como é que é isso? Eita! Como é que é? É muito complexo. A Assembleia lá, lembremos, foi feita a revolução. Certo. No ano que vem, inclusive no Foro de São Paulo, eles vão comemorar o sucesso da Revolução Cubana, lembrando que quando a gente vê os indicadores antes da Revolução, e ninguém está defendendo ditadura nenhuma, mas é factual, é dado, qual era a realidade de Cuba 64 anos atrás? 11.300 dólares per capita de PBI. Hoje o Brasil tem 7.544. Certo. Tinha o primeiro país da América a receber o automóvel depois dos Estados Unidos. Em 1906 eles conseguiam ligar sem telefonista. Eu lembro que aqui em 1987 eu morava aqui. Sim. E para você ligar para a Argentina eu tinha que ligar no 107. Demorava 2 horas para uma telefonista te passar. Ele já em 1906 já tinha essa realidade. Em 1908 conseguiram a primeira máquina de raio-x da América Latina. Em 1951 conseguiram o primeiro hotel a ter ar-condicionado no hotel todo, o Hotel Riviera, do mundo. Certo. Tinha Havana mais cinemas que Paris e que Nova York juntas. E quando você vê hoje, depois desse sucesso da Revolução, Haiti vem primeiro como pior país e Cuba vem o segundo. Sim. Então você vê que não tem nenhuma coisa para comemorar. Mas um médico lá, ele ganha menos do que um cara que trabalha com um guia de turismo. Absolutamente, né? Claro. Um médico formado em Cuba, porque o cara vai conseguir receber umas gorjetas, né, em dólar, e lá é
fixar, você vai ganhar o que o governo vai te falar. Porque ele fala assim, eu tô te dando esse auxílio e você fica meio que escravo desse auxílio. Não é que meio, fica. Totalmente escravo. Fica. E eles têm, por exemplo, um ingresso, e aí também junto com a Venezuela, de $39 por mês, já incluindo $11 de ajuda social. Nossa. Então, essa questão agora de impor a pena de morte é um passo que foi avançando. E porque quem define defesa da revolução? Exato. Se eu criticar, exatamente, eu estou indo contra a revolução? Qual tipo de crítica? Mas, isso já existe. Já existia sem a lei. Era assim, porque tudo que você faz para a revolução tá ótimo. Tanto roubar, todo esse tipo de coisa a favor da revolução, beleza. É que aqui, no caso, a questão nova é uma lei para validar tudo isso. Mas aí você vê como tem uma disrupção muito forte entre o que é história e memória. A esquerda impõe uma memória que solta dados e dados e dados e que você termina assumindo como que são reais. Perfeito. Que não se contrapõem com a história porque ninguém se preocupa por lei. Por exemplo, a Revolução Cubana, o socialismo em geral, o comunismo, defende como um prócer ao Che Guevara. Certo. Quando você vê o progressismo, uma das bandeiras do progressismo é a liberdade sexual. Então, quer ser homossexual, seja... Mas o Che Guevara tinha até escola para matar homossexuais. Isso é uma coisa muito louca, né? Ninguém fala. Porque a esquerda tem... Você vê bandeira do Che Guevara, tem tatuar hasta la vitória sempre, mas ninguém entende o que ele fez. E justamente é o que você está colocando. Esse é o ponto. Então, quando você vê... Vamos falar de história? São dados. São dados que eu posso corroborar num livro de história, numa enciclopédia ou em alguma questão que possa ser ratificada com algum autor ou fonte. Quando eu imponho uma memória, e nós dimos aqui o exemplo dos desaparecidos da Argentina. Contando um por um, foram 7 mil. Mas essa memória que sugere, foram 30 mil. A quantidade de crianças que o Lula falava que estavam na rua com fome, a quantidade de pessoas que passam fome. Vai colocando e esse número vai ficando. Então, contrapõe à esquerda a memória como uma base fundamental de dados que não são confiáveis contra a história que sim é confiável. Inclusive, não sei se você já assistiu, tem um documentário que chama Cameraman em Cuba. Cuba e o Cameraman é muito bom. É uma história maravilhosa, porque é um cara que ficou amigo do Fidel Castro, que ele era um cameraman, e ele vai mostrando como que foi a transição de Cuba desde que ele foi lá, né, ele Sammy? acompanha As vacas gordas. Ele acompanha algumas famílias e ele volta acho que 3 ou 4 vezes em Cuba e você mostra a deterioração. Acaba que as pessoas não têm nem banheiro para usar, porque fala a saúde, Cuba. Tudo uma narrativa, assim, a saúde é ruim, as condições de saúde são ruins, as pessoas são proibidas de sair do país. E tinham que caçar muitas vezes com estrangeiros para ir embora. Só você me permite aqui, ó. Estamos aqui, ó, de volta na programação da Jovem Pan, falando, obviamente, com o nosso querido Segré, Gustavo Segré, Segré.Gustavo, e estamos falando de Cuba, a triste história de uma narrativa que vai para um lugar que vai indo aos pouquinhos. E bem aos poucos, mas de repente, né? Mas e agora, ó, pena de morte. Pena de morte, cara. Estamos falando uma coisa muito grave. Alguém tirar a vida porque subjetivamente entendeu que você conspirou contra a revolução. Uma revolução que não presta. Então, essa é uma revolução que dura também. Até o Fidel, acho que esportista podia sair de Cuba, né? Tinha que voltar. Tinha que voltar. Alguns fugiram. Quantos e ficavam, né? Sim, você não podia sair assim, né? Fazer uma viagem, turismo e o cacete. Mas olha como são uma questões também onde a esquerda. Hoje, a gente não percebe, mas o governo de Salvador, do presidente Bukele, é esquerda. Perfeito. Ele se contrapôs contra uma questão muito delicada que é a segurança. Construiu a maior prisão da América Latina e colocou muita gente, eram 40 mil pessoas aí, os pandilheiros. Conseguiu resolver a questão da segurança. Se conseguir pegar as imagens aí dessa... A gente tem as imagens enquanto ele vai contando essa história que é bem cabeluda. E aí qual é a questão que linka com o que a gente vê por aqui, por essa região e que tem a ver com a esquerda na sua essência? Mesmo que muita gente elogia o Bukele porque ele conseguiu resolver a questão da segurança, hoje, por exemplo, a Assembleia de Salvador aprovou processo massivo contra os detentos. Processo massivo, ou seja, todo mundo dentro, todo mundo processado pelo mesmo delito. Fala, mas espera aí, de repente... Mas o cara roubou, o outro matou. De repente não fizeram o mesmo delito. Isso me soa muito ao que está acontecendo
com o 8 de janeiro, em que teve gente que participou do vandalismo e tem que ser penalizado, processado, sentenciado e... Mas não é que tudo pague. numa caixa, né, cara? Exatamente. E aí você vê, mas espera aí, é uma característica da esquerda resolver rápido. Vamos resolver. E o Bukele, que é uma pessoa muito reconhecida por essa ação de combater o crime, ele não poderia se reeleger, porque a Constituição de Salvador impede a reeleição. Ele encontrou, através da Assembleia, uma saída. Ele vai renunciar 6 meses antes da eleição para poder você ser recandidato. Presta atenção a ele isso. Ele tá fazendo tipo o Putin que já fez. Presta atenção. Você coloca o outro no lugar, aí você fala, ele vai... Malandrovski. Aí vemos a Bolívia. A Bolívia. Bolívia pode dar uma saída econômica gigantesca porque foi descoberta uma reserva de lítio dos maiores do mundo. E lítio é o que usam as baterias para celular, notebook. Cuidado com a Bolívia. Você já ouviu falar em Arica, que é a única saída do mar que tinha a Bolívia? E na guerra tiraram a única saída que tinha, o Chile tirou, né? Você sabe dessa história? Sei. E vou te contar uma coisa pior ainda. Você sabe que a Bolívia tem um ministério da Marina. Certo. Sem ter... sem poder... Sem ter um porto lá. A gente pergunta, mas por que tem ministério da Marinha se não tem saída? Porque eles esperam que essa seja uma pressão o dia de amanhã para conseguir colocar. Falando da Venezuela... Mas da Bolívia, rapidamente. Então isso aí vai... Sammy, isso aí muda o jogo, hein? Muda o jogo. Sim, mas... Vai ter que necessário dinheiro para investir. Mas quem está aí? A gente pode emprestar. Quem está aí? China, Rússia, Irã. Que já são próximos a... E aí a turma que está se juntando. Então, eles estão vindo, cara. Isso que a gente não está se tocando. Portos em Uruguai, energia no Brasil, tem estrutura de infraestrutura na Argentina, Chile é a mesma coisa. A própria Cuba era financiado pela Rússia, né? Exato. O problema de Cuba começou quando a União Soviética começou a perder força. Sim, então também quando um cai, leva todo mundo junto. E o Putin está se movimentando também, né? Com a África, você vê Venezuela também dependia do dinheiro russo. Exato. Mas eu fui buscar na Venezuela um dado que me chamou a atenção também, que é, se está tudo bem na Venezuela, com 94,5% da população pobre... Feliz. Opa, uma loucura. Venezuela feliz de novo. Mas em 1980, e aí volta de novo essa questão, os venezuelanos eram os maiores consumidores de whisky do mundo. E o poder aquisitivo de um venezuelano era 3 vezes de um brasileiro. E hoje está uma porcaria. E aí teve 3.185 protestos em 2 anos dos docentes venezuelanos. Então quer dizer que a coisa está começando a afundar. Porque pessoas que são próximas ao regime, por obrigação, começam a dizer, cara, isso aqui não vai dar. Não dá mais. Mas dá para ter a sua opinião na Venezuela? Não, eu acho que a Venezuela vai mudar. Não está tendo mais saída para o Maduro. Quando você tem 94%, e lembrando uma fala da Margaret Thatcher, né? O socialismo termina quando acaba o dinheiro dos outros. Daqueles e a turma está fechando a torneira. E não tem dinheiro. Só o Brasil que quer emprestar. Não tem. Então, mas aí também tem outra questão. Acaba também. E aí vem a suposição de como eles vão pagar. Tem que ter esse pagamento. Lembra que uma vez mostramos a fábula essa fictícia da inauguração do gasoduto na Argentina? Sim. Tem informações que foi feito para mostrar para o Brasil que estava sendo inaugurado para pedir dinheiro para o BNDES. Quem me passou essa informação do governo. Caramba. Só que não contavam com que isso fosse sair na mídia. É mesmo? Argentino é esperto, cara. Isso aqui é um furo do segredo. Argentino é esperto. E aí depois, o Sami já mostrou a detenção do filho. Mas eu quero que você fale. É bom você fazer a leitura Petro. pra gente... Que ele tava, lembra ele no discurso dele falando de cocaína? Não, cara, a esquerda em geral, salvo o Boric, está surpreendendo a todos, sobretudo a esquerda tradicional, como Lula, que já criticou o Boric, o Gabriel Boric, presidente do Chile. O caso do Petro chamou atenção primeiro porque ele queria diminuir a delinquência, os criminosos, tirando crimes que hoje são crimes e deixando de ser crimes. Isso. Então, se eu roubo não é mais crime, então eu tiro para baixo os indicadores de delinquência. Mas o filho dele foi preso, estamos vendo aí ele, foi preso, e essa questão, Nicolás Petro, foi detenido ele e a ex-esposa dele. E por quê? Teve aportes na conta dele como dinheiro ilícito na campanha do pai, aportado pelo narcotráfico. Vai brincando. E aí o Petro, pai, resolveu dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso,
colocou um Twitter, inclusive, dizendo a justiça tem que ir atrás, espero que esse erro seja bom para você. Deu a cabeça do filho. Soltou. E aí, nada a ver, nada a ver. Esse filho não é meu, meteu um teste de DNA lá. Hoje foram capturados pela fiscalia meu filho Nicolás e a sua esposa, a ex-esposa Deis. E como pessoa e pai, me dói muito, tanto a autodestruição como jogando a culpa dele. Olá. E que um dos meus filhos possa ir para a prisão. Como presidente da República, garanto que a fiscalia terá todas as garantias da minha parte para proceder de acordo com a lei. E a meu filho desejo sorte e força e que esses sucessos forjem o seu caráter e possa refletir sobre os erros próprios. Então tá dizendo, cara, se vira, não tenho nada a ver com isso. Amigo meu. Tchau, tchau. O cara queimou o filho, mas obviamente, vai ter muito mais investigação. Mas desejou sorte, pelo menos. Isso é bom. Sorte, tenha sorte. Gaste com sabedoria. Pô, bicho, mas a gente mas foram sem brincadeira. Não foi tanto dinheiro se você pensa e vale a pena. $140 mil aparentemente foi o valor que foi depositado na conta dele. Mas como sempre, Suzu, a nota do dia é do meu país. É da Argentina? A Argentina está cada dia pior e piorando. E quando a gente pensa que pode estar ruim, pode piorar. Tá no FMI lá, né? Tá negociando aí, tá difícil. Mas a Argentina é um país tão estranho que o ministro da Economia, que propiciou uma inflação de 140%, é candidato a presidente com 30% da preferência eleitoral. E fala, é normal. Tá muito louco o povo esse. Que a gente esse povo. Eu estou aqui, eu estou louco daqui. Mas você tá fez louco. uma explicação muito legal do último programa que você esteve aqui. Por que a esquerda se perpetua no poder? E continua e cada vez mais. E a Argentina tem uma oportunidade enorme de cortar isso agora nas eleições. Vai ter eleições primárias no dia 12 de agosto. 13 de agosto, que é o Dia dos Pais, aqui. Lá vão ser as primárias, domingo. E tem que fazer tanta força que eu viajo para lá só para votar para um voto a mais para tirar o populismo do meio. Mas eu trouxe um vídeo que mostra, mas é uma questão, olha isso aí, 17 em valores aí da... 2023 se emitieron 17 billones de pesos. Se tirar o áudio, eu faço a tradução aí. Boa, simultânea para você ver como o cara é só um minutinho, volta um pouquinho que eu vou explicar. Calma lá. Seguinte, Magalzão, volta o vídeo sem o áudio que ele vai fazer a tradução simultânea. Isso, mas aí, espera só um minutinho para começar que quero dar a explicação. Esse 17 tri é em valores brasileiros. Porque a Argentina utiliza a modalidade americana. Então, 17 bi seriam 17 milhões de milhões. Aqui seriam 17 trilhões de notas. E a explicação disso são 17 e 12 zeros atrás. Para a gente imaginar a quantidade de notas. Imprime na Argentina, no Brasil, na Espanha, Malta e Vietnã. Porque não dá abasto de fazer tanta impressão. Isso foi de 2019 até junho de 2023. E só para criar, e se você quiser pode largar e aí eu vou mencionando aí o vídeo. Bora. Então, quantos foram? 17 trilhões de notas. Se fosse para cada argentino, daria 378 mil pesos por habitante. Caramba. Ou 2.300 pesos por cada habitante do mundo. Se a gente contasse a 5 por segundo, demoraríamos 107 anos para contar tudo. E precisa 4 milhões de containers para guardar. Grudado um do lado do outro, dá para escalar o Everest 307 mil vezes. E dá para chegar ao fundo do oceano 245 mil vezes. Dá para ir até o centro da Terra 423 vezes. Se colocarmos no chão, uma Argentina e meia. Caramba. Se colocarmos, inclusive, do norte a sul, 730 vezes. Caraca. Daria para dar 67 voltas na Terra. Podemos ir à estação espacial 3.375 vezes. E poderíamos ir para a Lua, dar 175 voltas e voltar. Isso é a Argentina hoje. Cara, que absurdo. Como o dinheiro está cada vez... Não vale porcaria nenhuma. Nada. Ensina um leigo. Quando se fabrica nota, se arrebenta a inflação a economia? Não, ao contrário. Quando você emite, sim, a respondo do outro lado, você gera inflação. Não é? Se arrebenta o seguinte de aumentar a inflação. Então, lógico, mas quanto mais se imprime dinheiro, pior é a situação do país. Quando você tem um déficit fiscal crônico, como a Argentina tem,
que nos últimos 62 anos ou 4 anos teve superávit fiscal, detona o PIB, detona a economia, cria mais pobreza, detona o emprego, detona até a arrecadação. Se fosse fácil só emitindo dinheiro, não cobra mais imposto, emite, ninguém paga mais nada e vamos tocando a vida. Não funciona dessa forma. Ô, Segredo, quanto que tá valendo então a Argentina? Porque eu tava pensando em abrir abrir oferta. E aí pode ser que eu compre, sei lá, né? Mas é curioso, os imóveis estão caros em dólares, até arrebentar, e com certeza no próximo governo vai ter que equacionar essa questão do peso e o dólar. Hoje está 230, 280 pesos um dólar oficial, que você não consegue comprar. Caramba. O paralelo, que é o livre na realidade, está 500 e pouco. Mas tem dólar soja, dólar agro, dólar Coplay, dólar... são 14 moedas. Nossa, então dólar não dá Messi. para conseguir essa questão. Posso fazer uma consulta? Claro. Posso fazer uma consulta? É o seguinte, a gente vai falar do Brasil também. Sim. O Erdogan, da Turquia, teve a mesma discussão aqui, que era de baixar os juros, correto? Estourou a taxa de inflação por lá. Que a gente fica com essa... Precisa baixar os juros. Falar da taxa Selic, tá 13,75, vai baixar, segundo o cupom, Samidana. Mas quando ele baixou, agora eles estão pagando essa conta, né? O que você acha dessa história para o Brasil? A gente tem que baixar, e o que aconteceu para fazer um paralelo com a Turquia? Eu avalio muito a questão de o que aconteceu quando você desce o juro na canetada. Dilma. Isso. Aí tem uma explicação que eu vou tentar resumir. O problema é, você baixando os juros motiva o consumo, aumenta o consumo. Isso. Hoje muita gente, como tem uma taxa de juros real positiva, ou seja, por cima da inflação, em lugar de comprar, você guarda o dinheiro, espera de repente um prazo, compra o mesmo bem e sobra um pouquinho. Isso. Se você tiver que comprar em parcelas, a parcela é cara, porque a taxa de juros é elevada. Então, breca um pouquinho a questão. O poder de compra. Quando você diminui, e a Argentina volta a ser um exemplo, tem 140% de inflação, 97% de taxa de juros. A pessoa não guarda o dinheiro, gasta. Isso aumenta a demanda. Quando você não tem uma oferta que acompanha a demanda, e eu sei que estou me metendo no teu terreno, Imagina. você coloca essa diferença de demanda e oferta, e sempre o equilíbrio tende a se manter. E como você mantém o equilíbrio quando você tem 10 que querem comprar e 5 que querem vender? Aumenta o preço. Certo. Para isso, depois o que a Dilma fez foi o seguinte: aumentou a taxa de juros de novo, o que fez Erdogan agora. Exato. E aí breca o consumo, mas as empresas estavam produzindo para essa demanda que estava sendo realizada. Aí tem estoque. Como não precisa produzir, suspende e demite gente. O consumo para. Só que o governo continua com a despesa pública e a arrecadação diminui. E aí explode tudo. Uma hora como a conta explico, chega. Explico eu. Agora a questão aqui, não tenho dúvidas que vai diminuir a taxa de juros. Eu não sei se 0,25, 0,50, não sei o que. O mercado está muito dividido. Está dividido. Estão falando que vai 0,5. 53% é a chance de uma queda de 0,5%, 44% de uma queda de 0,25% e o resto... Mas o problema é que estava hoje... mais forte, chegou a ser 60 e poucos por cento a probabilidade. Boa. O mercado está olhando isso. Pesa que os Estados Unidos têm aumentado os juros, então a Europa diferença entre Brasil e outros países seria diminuída, né? Se todo mundo tivesse abaixando, talvez, espaço. E também a questão da inflação de serviços não ter cedido tanto. Mas, enfim, eu acho que ainda assim vai ser meio ponto. Compartilho a tua ideia. Me parece que meio ponto seria bom. E aí considera também que o fato de ter uma inflação hoje baixa, mesmo que o governo não aceite, é tecnicamente mérito do Banco Central. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Do nosso Campos Neto. Absolutamente. Que querem colocar ele como vilãozão da história. Não é. E eu gosto que o Sami fala que você culpa o termômetro, não a fé. Exatamente. Boa. Culpa o remédio. O remédio, né? Nesse caso é o remédio. Não dá pra culpar o cara Mas você tá sabe que nós tentando tínhamos